E a novidade é que Trump afirmou que pretende conversar com Putin hoje, terça-feira, para discutir um possível fim da guerra na Ucrânia. A Ucrânia aceitaria um acordo que deixasse a Rússia com as áreas ocupadas no leste do país? Watts, quando perguntado sobre isso, respondeu: vamos expulsar todos os russos de cada centímetro do território ucraniano? Para ele, as negociações precisam ser baseadas na realidade. Já Rubio, em outra entrevista, disse que um acordo de paz exigiria concessões de ambos os lados e que qualquer negociação seria difícil enquanto os combates continuassem. Gente, mas o que a Rússia realmente quer em um acordo de paz? Segundo o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Alexander Grushko, Moscou exige garantias de segurança inabaláveis, o que inclui a neutralidade da Ucrânia e a proibição de sua entrada na OTAN. Para o governo russo, esses pontos são essenciais para qualquer tratado de paz duradouro. Bom, não é segredo para ninguém, gente, a opinião de Putin sobre isso. Ele já deixou claro que a expansão da OTAN foi um dos motivos para a invasão da Ucrânia. Ele quer que Kiev abandone essa ambição, que a Rússia mantenha o controle dos territórios ocupados e que o exército ucraniano seja reduzido. Além disso, exige o fim das sanções ocidentais e a realização de eleições presidenciais na Ucrânia, algo que, como sabemos, Kiev considera impossível enquanto estiver sob lei marcial. Bom, gente, como temos visto, a Europa é totalmente contra essas exigências, né? A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, já reagiu às exigências russas, dizendo que elas mostram que Moscou não quer realmente a paz. Isso depois de conversas entre autoridades americanas e russas em Moscou, que, segundo ele, foram conversas positivas. Ele disse isso a repórteres quando estava a bordo do Air Force One. Segundo ele, seu objetivo é ver se consegue encerrar essa guerra. Agora, sobre as perspectivas de conseguir, ele falou que talvez consiga, talvez não consiga, mas acha que há boas chances de conseguir. Trump disse ainda que muito trabalho já foi feito no fim de semana para avançar nessas negociações. Mas enquanto isso, como vimos no início do vídeo, os combates continuam, né? Quando questionado sobre as concessões que estão sendo discutidas, Trump foi direto. Vamos falar sobre terras, vamos falar sobre usinas de energia, já estamos conversando sobre isso, dividindo certos ativos. Bom, ele não entrou em detalhes, mas tudo indica que ele estava se referindo à usina nuclear de Zaporizhia, né, que é a maior da Europa e que está sob controle russo desde o início da guerra. Como vocês sabem, esse local tem sido um ponto crítico, né, com a Rússia e a Ucrânia se acusando mutuamente de colocar a instalação em risco. Do lado russo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que Putin vai, de fato, falar com Trump por telefone nesta terça-feira. Bom, mas ele evitou comentar as declarações do americano sobre divisão do território e usinas, né? O que já se sabe é que Putin enviou uma mensagem a Trump sobre o plano de cessar-fogo por meio do enviado americano Steve Witkoff, que esteve em Moscou no fim de semana. Segundo o Kremlin, há um otimismo cauteloso sobre um possível acordo para encerrar a guerra, que, como sabemos, já dura 3 anos. Agora, é claro que um cessar-fogo não significa paz, né, gente? Pelo menos é o que dizem as autoridades americanas. O enviado Steve Witkoff, o secretário de Estado Marco Rubio e o assessor de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, deram entrevista no domingo chamando atenção para o fato de que ainda há muitos desafios antes de qualquer acordo definitivo. E aí vem a grande questão. Ainda tem outro ponto importante que envolve uma possível força de paz internacional. Bom, ainda tem outro ponto importante, né, que envolve uma possível força de paz internacional. Reino Unido e França já sinalizaram que poderiam enviar tropas para monitorar um eventual cessar-fogo na Ucrânia. Mas a Rússia rejeita essa ideia. Segundo Grushko, se essas tropas aparecerem lá, significa que estão no meio de um conflito, com todas as consequências disso. Para ele, o máximo que poderia ser aceito seria uma missão civil desarmada, apenas para monitoramento. Fora isso, ele classificou as discussões sobre tropas internacionais como puro teatro. Ou seja, gente, por mais que Trump e Putin conversem nessa terça-feira, eu particularmente acho que há muitas barreiras para que esse cessar-fogo se transforme em um acordo de paz real. Sendo otimista, nesse ponto precisamos ser um pouco realistas.